Bom, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei a que horas vocês vão assistir esse vídeo. Então eu estou aqui dando sequência ao nosso curso História e Cinema e estou entrando agora com uma outra reflexão, né? Uma reflexão ainda sobre a linguagem, né? Nós vimos nos dois vídeos anteriores uma abordagem sobre o encouraçado Potemkin na cena da escadaria de Odessa, na sequência da escadaria de Odessa, e agora acabamos de gravar e postar uma sequência referente a O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme do Steven Spielberg, né? Um que está lá nos primórdios da linguagem cinematográfica, outro que é mais contemporâneo, que tem uma visão um pouco mais contemporânea em termos de tecnologia de filmagem, em termos mesmo do próprio material de operação, né? E que, num certo sentido, guardam uma certa semelhança, porque o modo narrativo foi construído segundo alguns princípios e premissas, né? Basicamente, eu quis fazer essa comparação para demonstrar como, num certo sentido, o cinema tem parentesco, tem famílias, né? A estrutura narrativa que o Spielberg adota, apesar de ser ideologicamente comprometido com o pensamento republicano norte-americano, é claramente inspirado no modo narrativo de Eisenstein, que naquele momento queria fazer, digamos assim, né, a epopeia do comunismo tal como implantado na União Soviética dos anos 20. De qualquer maneira, como a nossa intenção e o nosso objetivo é mais abordar a linguagem, eu acho importante fazer essa correlação e essa comparação de modo a que a gente consiga extrair dela algumas relações consequentes, né? Hoje, nesse microvídeo de agora, eu vou abordar um pouco a questão que para o historiador é muito importante, que, num certo sentido, todo o relacionamento entre a cinema e história, e eu diria, a interface mais produtiva entre cinema e história talvez esteja nele, né? Que é um método que o historiador já usa há bastante tempo, mas que coube a Carlo Ginzburg dar, digamos assim, uma formulação mais organizada, talvez mais charmosa, até por ser muito resumida, que é a ideia do paradigma indiciário, né? Existe um texto clássico do Carlo Ginzburg que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, em que ele compara personagens, por incrível que pareça, da crítica de arte, da psicologia, né? E da literatura, né? Na verdade, ele compara Freud, Sherlock Holmes, né? E um crítico de arte italiano chamado Morelli, que, na verdade, operam na busca do detalhe, né? E ele quer mostrar que o detalhe é muitas vezes revelador, né? É o detalhe que mostra talvez o melhor potencial da relação entre história e cinema, né? Eu começo lembrando, e aí já que, né, eu mostrei a cena do Soldado Ryan, contando a história de um amigo que é de uma grande erudição, quer dizer, já aos 20 ele tinha erudição que possivelmente eu tenho hoje aos quase 60, né? Que é uma figura que nunca se deu por satisfeito com pouco, né? Não por acaso é da área de História Antiga. O pessoal da área de História Antiga é outra tribo, né? Eles têm um modus operandi, uma forma mentis um pouco diferente da nossa. E esse amigo é um cara que aprendeu a ler alguma coisa de alemão, a ler alguma coisa de grego, né? Porque nunca se deu por satisfeito com as traduções às quais ele tinha acesso, né? E me lembro que uma vez eu conversava com ele sobre Troia, né? Aquela narrativa bobinha com o Brad Pitt, né? E eu, por incrível, eu fiquei estupefacto quando ele falou que gostou, né? Eu pensei, se ele gostou, eu não vou citar o nome, porque isso pode dar até ação judicial. Eu falei, mas se ele gostou, tem alguma coisa esse filme, né? A mim pareceu um filme completamente anacrônico, inclusive aquela cena do cerco de Troia pelas embarcações gregas, né? Que é um primor de narrativa cinematográfica, mas que obviamente não tem nenhuma relação com a realidade, né?
O cerco a Troia durou 10 anos, segundo o poema, né? É um cerco, muitas histórias se deram no interior do cerco, né? E de repente aparece aquela cena que é igualzinho o desembarque na Normandia, né? E não é por acaso, eu acho que há uma opção narrativa aí. Chega aquele monte de embarcação, todas elas sincronizadas, elas vão chegando, e aí o grupo do Brad Pitt, que eram os Mirmidões, o Brad Pitt faz o papel do Aquiles, né? Os Mirmidões desembarcam e ele sai matando todo mundo na praia, vai rápido até o templo, e no templo ele comete lá todo tipo de saques e etc. E grita: vamos, Mirmidões, vamos destruir esses, né, esses troianos, etc. É claro que o timing dessa cena não tem nada a ver com a Guerra de Troia, que foi um evento, como eu disse, que durou quase uma década, né? E, obviamente, a própria adoção, né, do cavalo de Troia, que ela veio como uma tentativa de astúcia, depois de muitas tentativas infrutíferas, etc. E quando esse amigo falou que tinha gostado de Troia, eu fiquei estarrecido. Eu falei, meu Deus, ele que é tão rigoroso. Mas ele depois me explicou, e é o indiciário, é o método indiciário, né? Ele falou assim, não, olha, as cenas de luta individuais, elas são um primor, elas são muito realistas, elas reproduzem os golpes que estão nas cerâmicas, que estão nos desenhos que foram recuperados, o tipo de luta que os gregos praticavam nos enfrentamentos individuais. Então, aqueles pulinhos que eu achei um tanto forçação de barra, aquele pulinho que o Aquiles dava para matar os seus inimigos, que ele dava um pequeno salto e matava pelo ombro, né? Ele falou que esse era um golpe bem reconhecido pela iconografia de época, né? Então isso mostra um pouco essa ideia do saber indiciário, quer dizer, num filme que é todo ele um filme mais contemporâneo, que dialoga com a contemporaneidade, de repente você tem uma pequena pegada para pensar a questão da história, a questão da pesquisa, né? Você tem uma pesquisa que embasou a construção de um detalhe, e às vezes esse detalhe para nós é útil, né? Eu sempre, quando dou esse curso presencial, né, eu cito algumas obras que são seminais, uma delas, O Nome da Rosa, com Sean Connery, né, que é um filme também tenderia a ser anacrônico, quer dizer, é um detetive, é um policial no meio de uma narrativa da Idade Média, né, desvendando com todas as estratégias de um policial contemporâneo os acontecimentos medievais, né? É claro que o autor do livro, O Nome da Rosa, Umberto Eco, fez conosco uma grande brincadeira quando ele joga esse personagem da crônica policial numa problemática teológica medieval. E, de fato, né, o filme tem várias camadas, e o livro também tem várias camadas. Tem muita erudição no livro, mas o Umberto Eco sempre diz, olha, eu quis escrever um romance policial, eu quis escrever um mistério, né? Eu quis prender o leitor. E os que são da minha geração se lembram, quando esse livro foi lançado, foi uma febre. Eu me lembro que vários colegas da graduação, namorada, todo mundo falava, não, eu não consegui parar, eu comecei a ler aquilo e só parei quando eu terminei. Então as pessoas viravam a madrugada até concluir o livro, de tal maneira que ele era intrigante, ele era uma trama policial. O filme em si perdeu muito dessa vivacidade, mas tem uma cena que eu sempre cito do ponto de vista do saber e do ponto de vista da reprodução indiciária, né, que é aquela cena, o filme tem toda lá uma série de crimes que são de uma origem bem banal, mas o pano de fundo é uma discussão teológica, que parece ridícula para nós, mas que na Idade Média não era, uma discussão teológica, se Cristo afinal ria ou não, né? Havia um grupo religioso mais sisudo, salvo engano os beneditinos, que abominava a ideia de que Cristo risse, né? E havia um grupo mais progressistas que dizia, olha, rir é humano, os seres humanos riem, então Cristo provavelmente também ria, né? E, obviamente, a narrativa tem como pano de fundo, né, a obra de Aristóteles, né, que tem um dos tratados de Aristóteles sobre o riso, né? Mas, de qualquer maneira, a cena que me chama muita atenção, que é belíssima e que, para mim, ela pode ser congelada e são 30 segundos que você fala um pouco sobre o medievo, é o momento que esse grupo mais ortodoxo, representante do papado, chega à abadia, que é, digamos assim, o locus da narrativa, né? E eles chegam num dia de chuva, com muita lama, com muita coisa, e aí aparecem os soldados, os camponeses, alguns monges de baixa projeção,
tentando desatolar a carroça, tentando ajudar a carroça, e de repente coloca o braço para fora, assim, um bispo, velho, gordo, mas todo cheio de joias, todo paramentado, né? Ele olha com um olhar de desprezo, assim, e deixa pender um braço, assim, quer dizer, todo mundo se esforçando ali pelo conforto dele, e ele olha com aquele desprezo, né? O desprezo das ordens medievais, né? Ou seja, eles estão aqui mesmo para me servir, para me alimentar, para sustentar a minha ostentação. Então é uma cena que por si só sintetiza toda uma época, todo um tempo, né? E é, indiciariamente, para mim, uma questão muito interessante. A mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, a partir desse filme aqui, que é uma comédia. A Vida de Brian, que é de um grupo inglês, o Monty Python, que é de um humor besterol fantástico. Acho que talvez por ser besterol os intelectuais gostam tanto, porque você ri escancaradamente das coisas mais imbecis. É claro que tem lugar também para aquele humor denso, tipo o Woody Allen, o cinema tem para todo gosto. O do Monty Python não, é humor televisivo avant la lettre. Às vezes começaram na televisão inglesa, né, britânica. E é um filme muito interessante que tem uma cena em que eles parodiam as chamadas sociedades frias, né? O que são sociedades frias? Sociedades cuja dinâmica tem um timing muito diferente do nosso, né? Até hoje, em determinados lugares do mundo, as pessoas apedrejam adúlteros, né? As pessoas jogam homossexuais do telhado, né? Isso é uma sociedade fria, uma sociedade que não tem calor, ela não se transforma com a mesma rapidez, por exemplo, das sociedades ocidentais. Então tem uma cena lá de um velho que vai ser apedrejado porque ele, durante um jantar, ele teria dito: essa refeição está digna de Jeová, né? E aí os judeus mais ortodoxos achavam que ele blasfemou, então tem toda uma discussão, e as mulheres não podiam participar de apedrejamentos porque eles eram exclusividade de homens. Aí tem um monte de mulher disfarçada de homem, barbas postiças sendo alugadas na entrada do local do apedrejamento. É uma cena divertidíssima, né? E a gente se diverte, é claro que ela expressa um horror, né? Um apedrejamento é com certeza um ato abominável, um ato de barbárie, jamais pode ser considerado um ato de disciplina religiosa, né? Mas no filme vira uma grande comédia, uma grande brincadeira, e é um indício, né, de que aquilo que naquele filme tem uma ironia própria, só o tem porque nós conhecemos os referentes. Nós conseguimos fazer a paródia porque a gente entende do que ela está tratando, né? Então é, de novo, um indício, né? Um paradigma indiciário. E a última obra que eu queria destacar com vocês, que é belíssima, Romeu e Julieta, direção do Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio, uma criança ainda, Claire Danes, também uma criança, quando fizeram esse filme, não por acaso, né? Romeu e Julieta é um romance entre dois adolescentes, praticamente, e que é um filme muito interessante, que ele tem uma linguagem pop, ele tem uma linguagem de videoclipe durante uma boa parte dele, ele tem uma sequência de abertura que é um videoclipe da MTV, com toda certeza, mas ele tem uma pegada muito interessante, que ele mantém o inglês ortodoxo, tradicional. Então muitas vezes te choca a compostura do inglês falado com aquilo que está sendo visualmente retratado como cena. Então, de novo, é uma pegada indiciária, né? Um filme que tem uma dupla casca. Ele tem uma visão contemporânea de videoclipe, de uma dinâmica jovem, de uma narrativa extremamente focada para um público jovem, mas ele tem a ortodoxia do texto, do texto shakespeariano, que é construído inclusive nas terminações verbais, nos tempos verbais, e que gera uma obra belíssima, é uma obra muito interessante de se assistir, né? E desse ponto de vista mostra, mais uma vez, a importância do paradigma indiciário na percepção do cinema contemporâneo, o que é basicamente algo que a gente precisa sempre ficar atento, né? Uma pequena observação que eu queria fazer sobre o vídeo anterior, que eu não vou refazer de novo, porque às vezes a espontaneidade ela tem um certo ganho, né?
Primeiro, destacando a passagem do gato, que foi completamente involuntária, e segundo, que ele pareceu ter ficado sem fim, mas na verdade eu já tinha encerrado aquela frase, era a última mesmo, tá bom? Obrigado, daqui um pouco a gente continua.